Arboru, Aboye. Como vão, meus queridos? Espero que essa seja uma excelente manhã para todos. Faz tempo que eu não gravo nada, né? Tô um pouco sumida. Mas essa manhã resolvi fazer uma gravação para poder dar uma satisfação, uma explicação a todos vocês a respeito de um tema que me procuraram bastante, coincidência ou não, ao longo dessa semana. Então, para todos vocês que são meus orientandos, pessoas que procuram o nosso terreiro para buscar o seu encontro, né, com a sua espiritualidade, com o seu caminho espiritual, a requisição de vocês foi: o que eu posso ler para saber mais sobre Umbanda? Pessoal, a Umbanda é uma religião brasileira cuja uma vez eu estive em uma das palestras do Babá Mário Filho e ele coloca que Umbanda não é religião e ele explica os motivos. E quanto mais eu estudei, quanto mais eu estudo, mais eu compreendo os motivos pelo qual ele diz que a Umbanda em si não é a religião, né? Porque ela não atende a alguns formatos, né? Alguns formatos e alguns requisitos, alguns critérios prévios necessários para que a gente possa ter uma religião caracterizada como religião, né? Então, como cada terreiro de Umbanda se formou de uma série de aglutinações religiosas, né, de entendimentos religiosos, de filosofias religiosas, então cada terreiro de Umbanda segue uma doutrina, assim como uma ritualística e até mesmo a gente pode colocar valores também distintos, né? Então cada terreiro de Umbanda vai difundir e vai seguir e vai trazer como uma tradição, por assim dizer, daquele grupo, métodos próprios, formas próprias, que podem seguir, sim, similaridades, podem ter similaridades, terão similaridades, mas que nem sempre têm os mesmos fundamentos ou os mesmos conhecimentos fundamentando aquilo que está sendo feito. Então é muito difícil falar sobre o que ler para saber mais sobre Umbanda. Eu falo para vocês o seguinte: leiam de tudo e não absorvam nada, né? Leiam de tudo e depois observem a prática, porque é a prática umbandista que vai fazer com que cada um de vocês entenda o que é de fato Umbanda. Porém, eu queria deixar aqui a resposta para vocês, né? O começo da resposta, porque essa é uma resposta longa. Como eu falei que a Umbanda em si, ela não tem uma filosofia, né, por trás dela, ela não tem uma base religiosa de escrituras, de fundamentos por trás dela, que tenham sido, assim, difundidos de forma homogênea, né, para todos os terreiros. Eu gosto de dizer que a Umbanda, a gente só consegue entender a Umbanda se a gente entender a história. Então, se a gente entender a história, né, das religiões, de como chegou, de como isso chega ao Brasil, e aí a gente observar quem é o nosso pai de santo, mãe de santo, a partir dessa conexão, a gente consegue entender aquela Umbanda que a gente está observando, né? Então, eu vou, mais uma vez, mencionar aqui o Babá Mário Filho com o seu livro, né, o que é religião afro-brasileira. Não sei se dá para ver muito bem aqui, mas vou tentar aproximar. Prometo que eu vou pôr uma câmera melhor. Mas eu vou deixar aqui no link para vocês embaixo. E a minha recomendação é essa, que vocês comecem lendo esse livro, o que é a religião afro-brasileira. O Babá Mário Filho sintetiza muito sobre todas as religiões, como elas aportam aqui ao Brasil, e o que elas... e no que elas acreditam, como elas fundamentam as suas crenças, enfim, ele faz uma boa passada sucinta, rápida, é um livro pequeno, fino, olha, como vocês podem ver, um livro fininho, acho que deve ter umas 100 páginas, talvez, exatamente. E assim, a partir dele, a gente vai para o segundo capítulo dessa jornada, tá bom? Então, quando a gente começa a aprender um pouco sobre história, a gente começa a aprender um pouco sobre Umbanda, a gente começa a aprender um pouco sobre como as Umbandas se criam, se fundamentam, e a partir daí a gente pode também entender um pouco mais sobre a nossa Umbanda. Caso contrário, pessoal, infelizmente, o que eu posso dizer para vocês é que vocês vão encontrar um monte de informações desconexas sobre pais e mães de ditos de santo distintos, que escrevem livros para vender livros, gente. E aí eu acho que aí começa uma grande confusão. Eu encontro pessoas muito confusas com tudo que elas leem, porque... agora eu vou fazer o gancho para o segundo capítulo dessa conversa, porque as pessoas começam a querer colocar em caixinhas e começam a querer criar classificações, né, que é bem a forma como o Ocidente ensina as coisas, né, começam a querer criar classificações para coisas inclassificáveis, para manifestações inclassificáveis, para situações e cenários também que a gente não consegue encontrar um padrão, porque não há padrão, não é para haver padrão, tá certo? E vocês vão entender melhor isso no próximo vídeo, quando a gente se encontrar para conversar. Então comecem por esse livro que eu estou indicando para vocês, é um livro fácil, rápido, em uma semana vocês matam esse livro, e aí a gente passa para a próxima leitura, tá certo? Próxima indicação de leitura. Adabó, uma ótima semana a todos vocês, dia 4, domingo, tem gira, hein? Até lá!